boa tarde. Antes de iniciar, solicitamos a todos a gentileza de manter os microfones e câmeras desligados para evitar ruídos e garantir que todos consigam acompanhar o evento. Comunicamos que este evento está sendo gravado. Em nome da Receita Federal em Minas Gerais, dou as boas-vindas aos alunos e alunas, professores e professoras, e coordenadores e coordenadoras de todos os cursos das faculdades e universidades presentes neste evento, e aos nossos instrutores e instrutoras e aos coordenadores e coordenadoras do evento. Bem-vindos ao treinamento Exporta Fácil e Importa Fácil dos Correios. Este é mais um acontecimento a partir da parceria estabelecida entre a Receita Federal do Brasil e as instituições de ensino superior em Minas Gerais, que tem curso superior de Ciências Contábeis, Administração, Direito, Relações Internacionais, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, entre outros, e acordos de cooperação para funcionamento do Núcleo de Apoio Fiscal, com atuação na parte tributária, fiscal e comércio internacional. Nossos agradecimentos aos representantes dos Correios que participam deste treinamento. Este treinamento integra a formação dos alunos e professores que atuarão no NAF-COMEX. Para a abertura deste evento, convidamos para suas palavras o senhor Eduardo Antônio Costa, auditor fiscal e delegado da Receita Federal no Sul de Minas, entusiasta do projeto NAF. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo, sou delegado da Receita Federal aqui no Sul de Minas. Hoje nós estamos aqui dando sequência ao projeto NAF. É um projeto que começou mais de um ano, que começou com a identificação justamente dos NAFs e COMEX em funcionamento, o porquê que eles não estavam em pleno funcionamento. Fizemos um diagnóstico, fizemos um piloto com uma universidade, e, a partir da identificação dos problemas que tinham sido causados no passado, nós implantamos o projeto, e dentre as partes do projeto, compõe esse treinamento aqui em parceria com os Correios. Aqui hoje a Simone e a Valéria são dos Correios, nossos parceiros, há muitos anos já temos mais de 5 anos de parceria com os Correios, e agora mais forte ainda no NAF Comex, que é o NAF Comércio Exterior. E a capacitação dos alunos do NAF Comex, ela está em plena atividade. Esse treinamento aqui pertence à grade básica, é um treinamento que sem os alunos participarem não tem como entrar em funcionamento do NAF Comex. Então, aquelas faculdades que pretendem iniciar o funcionamento do NAF Comex, e esse treinamento aqui é um treinamento obrigatório e básico. Não tem como não assistir e não participar. Vocês vão gostar. Treinamento muito didático, muito interessante. Vocês com certeza terão muito material para exercitar depois. E eu agradeço novamente a Simone e a Valéria e volto a palavra para o Cássio. Agradecemos ao Eduardo por suas palavras e convidamos ainda para suas palavras a gerente de desenvolvimento de mercado dos Correios, senhora Simone Braga. Boa tarde a todos. Sou Simone Caldeira Braga. Atualmente estou como gerente de desenvolvimento de mercado aqui de Minas Gerais. Para a gente é uma satisfação muito grande, tá continuando com essa parceria, e agradeço aí ao Eduardo Antônio Costa, o delegado aí da Receita Federal do Sul de Minas, por mais uma vez, estreitar essa parceria, e agora de uma forma até mais ampla, que sempre nós fizemos com o Núcleo do Sul de Minas, agora foi aberto, para todas as instituições de ensino, superior aí, que possui o Núcleo de Apoio Fiscal, COMEX. Então, para a gente é muito importante, porque conquistar o mercado internacional, ele pode proporcionar ao empresário, inclusive aquele micro, pequeno empresário, inúmeras vantagens, e não apenas lucros, Eles também aumentam a produtividade, diversificam, ampliam os mercados para consolidar os negócios. E hoje, assim, a quantidade de empresas exportadoras, é um número muito pequeno, cerca de 1% das empresas brasileiras, elas exportam, segundo o Ministério de Desenvolvimento, Indústrias e Serviços. Então, a gente tem um campo muito amplo, e vocês aí, eu vi que tem vários, estão focados, no comércio exterior,
vocês, junto, né, com os Correios, têm um papel muito grande no fomento dessas empresas. E muitas vezes as empresas não exportam por desconhecerem, por achar que é difícil, que é complicado, às vezes por questão tributária. Então, assim, tanto os Correios, também a Receita Federal, nós somos os órgãos assim, que a gente tem a possibilidade de capacitar, né, todos esses empresários e desmistificar, né, esse medo, às vezes, ou essa falta, né, de conhecimento. Então, hoje, aí, a Valéria, né, a nossa consultora de comércio exterior aqui de Minas Gerais, ela vai trazer para vocês as nossas soluções logísticas, tanto da exportação quanto da importação, e ver que não é algo, né, é algo simples, e o Correio tem, né, um processo simplificado. Então, é muito importante que vocês conheçam, e a nossa rede é muito ampla, né? Os Correios, nós estamos em todos os lugares, né? Então, assim, nós entregamos no mundo em mais de 200 localidades, né? No mercado internacional, e já fizemos mais de 500 mil exportações desde o início do nosso programa. E mais de 15 mil empresas já utilizaram nossos serviços, mas a gente pode ampliar muito mais. Então, assim, hoje vocês, né, os alunos, todos que estão aí presentes, vocês também são muito importantes para, junto conosco, né, estar fomentando esse comércio exterior. E nós temos a nossa também rede de agência em âmbito nacional, né, que é possível faz com que as empresas consigam fazer os envios das mercadorias, né, para o exterior, com valores e pagamento de frete em reais, né? Então, isso é muito importante. Nós somos, né, também membros, né, da UPU, da União Postal Universal. Então, os Correios, eles realizam importações postais e temos um serviço de importação também, de contratação direta, chamada Correios Pact, né? A Valéria vai estar aí passando para você todos os detalhes, e eu espero que todos assim tenham muito proveito e que seja, né, aumente mesmo o conhecimento de vocês e que a gente consiga aumentar cada vez mais os exportadores, né, no Brasil. Então, eu agradeço mais uma vez aí o convite, tá, da Delegacia da Receita do Sul de Minas e a presença também de todos, e vou deixar agora os detalhes com a especialista no assunto, né, a nossa consultora de comércio exterior, que vai falar para vocês as nossas soluções existentes. Obrigada. Agradecemos a Simone por suas palavras e, mais uma vez, agradecemos a todos pela participação no evento. Alguns avisos importantes. Os moderadores e apresentadores só responderão aos questionamentos que se referem ao tema do treinamento. Nenhum caso específico será analisado devido ao sigilo fiscal e cadastral. Para fazer sua pergunta, utilize a ferramenta de levantar a mão no canto direito da tela ou envie pelo chat. Informamos que o treinamento será dividido em 2 blocos e, deste modo, haverá abertura de um espaço específico para tirar dúvidas ao final de cada bloco. Será inserido no chat um link para um formulário do Microsoft Forms para registro da participação no evento, que será usado para a confecção do certificado. Os certificados serão encaminhados em até 30 dias diretamente no e-mail dos participantes. Não deixem de preencher os campos obrigatórios: nome, e-mail, CPF, instituição de ensino. E informamos que a gravação deste treinamento será disponibilizada posteriormente na plataforma de estudos NAF. O evento está previsto para encerrar às 18 horas e iniciaremos com a palestra da consultora de comércio exterior dos Correios, senhora Valéria Rocha. Valéria, seja bem-vinda e uma excelente apresentação. Obrigado, Cássio. Obrigada, Eduardo. Boa tarde a todos. Eu sou a Valéria Rocha, consultora de comércio exterior dos Correios, aqui de Minas Gerais, e é realmente um grande prazer estar com vocês neste treinamento voltado aos alunos e professores que atuarão nesse projeto tão bacana, desenvolvido pela Receita Federal e as instituições de ensino superior, que é o NAFCOMEX, né? E eu vou estar mostrando para vocês nossas soluções Correios internacionais, voltadas principalmente ao micro, pequeno e médio empreendedor, né? Vou estar falando inicialmente da exportação, vou fazer a apresentação do Exporta Fácil, aí vou abrir para perguntas, depois a gente volta com a apresentação sobre o Importa Fácil, as importações dos Correios, e abrimos para as perguntas também, para finalizar. Vou estar compartilhando com vocês aqui a minha apresentação agora, e assim que vocês visualizarem, me dê um ok, por favor, ok? Perfeito, Valéria.
Ok, já está aparecendo, né? Então, vamos lá, vamos falar do Correios Exporta Fácil. Né? Como a Simone bem frisou, o Correios Exporta Fácil ele é uma forma de exportação realmente fácil, sem burocracia, né? Que os Correios têm e que muitos empreendedores desconhecem, muitas pessoas não sabem que existe a exportação via Correios. Antes de entrar no Exporta Fácil, eu vou estar falando um pouquinho do perfil da exportação, né, no Brasil. A gente vem aí com o crescimento das exportações, né, já há algum tempo. Nesse ano, a gente já está tendo um crescimento das exportações. Em 2022, as exportações brasileiras tiveram um aumento de 19,1% em relação ao ano de 2021. Lembrando que em 2021 a gente teve um crescimento considerável de 34% nas exportações comparado ao ano de 2020. Ok? Minas Gerais, ele é o terceiro estado que mais exporta no Brasil, né? Os 5 estados brasileiros que mais exportaram nos 9 primeiros meses, conforme o portal Comex Bis, foram São Paulo, Rio de Janeiro, Minas em terceiro, Mato Grosso e Pará. Estou falando de Minas porque eu sou a consultora aqui de Minas, né? Mas aí a gente tem os 5 estados que mais exportaram nos 9 primeiros meses de 2022. Lembrando que os Correios atuam internacionalmente via UPU, que é a Universal Postal Union, né? A União Postal Universal, que é uma agência especializada das Organizações das Nações Unidas, que coordena as políticas e serviços postais entre as nações e o sistema postal internacional. Então, mundialmente, vários países são membros da UPU e o Brasil é um deles, e os Correios atuam internacionalmente via UPU. Tá? Agora, entrando no nosso Exporta Fácil, que é o nosso serviço de exportação dos Correios, o nosso objetivo é criar facilidades para que pessoas físicas e empreendedores de qualquer porte exportem de qualquer lugar do Brasil para qualquer lugar do mundo. Eu coloquei já um link aí, que é o nosso link voltado à exportação, é o nosso link dos Correios, quem tiver interesse em entrar, em conhecer, tem muita coisa lá também interessante. Eu vou estar falando, inclusive, de algumas partes que vão estar nesse link. E vamos lá. Lembrando, como a Simone já falou, hoje a gente já faz exportações comerciais para 200 destinos. São destinos, a gente não tem 200 países, né? Mas a gente tem 200 destinos abrangidos pelo Exporta Fácil. Mais de 500 mil exportações já foram feitas desde o início do Exporta Fácil e mais de 15 mil empresas já utilizaram o Exporta Fácil dos Correios. Hoje, quem pode exportar pelo Exporta Fácil? Na verdade, todo mundo. Eu vou estar explicando para vocês quem pode exportar no caso de pessoa jurídica e empresa de qualquer porte, inclusive entidades sem fins lucrativos. E no caso da pessoa física, ela também pode fazer exportação. Só não pode ser aquela exportação habitual, que caracteriza o comércio, porque senão tem que ser feito através de uma pessoa jurídica, né? Então, desde que não caracterize a habitualidade ou comércio, a pessoa física também pode exportar pelos Correios, inclusive os artesãos registrados, os produtores rurais registrados, também podem fazer exportação via Correios, inclusive comercial, ok? Quais são os tipos de remessa que os Correios hoje enviam para exportar? Os documentos, né? Os produtos com valor comercial, ou seja, vendas, as vendas podem ser realizadas via Correios. As amostras, que são aqueles objetos sem valor comercial, né? Uma amostra mesmo, jurídica. Os presentes, também sem valor comercial, tanto pessoa física quanto jurídica. E temos ainda 2 serviços especiais de exportação, que é a exportação temporária. O que é a exportação temporária? É aquela exportação que tem um prazo determinado. Aquele produto ele tem que sair do Brasil e ele tem um prazo para voltar. E, geralmente, quando que acontece? É uma feira, às vezes vai mostrar algum produto lá fora, né? Um quadro ou um artesanato, aí você faz e você tem, nesse caso aí, você tem a suspensão dos impostos. Então, essa é a exportação temporária, e a exportação temporária também pode ser utilizada para garantia. O que é
garantia? Um objeto que você comprou e vai fazer a manutenção e aquele objeto vai voltar. O mesmo objeto vai sair para garantia e vai voltar durante um tempo. Então, essa exportação temporária também é feita pelos Correios. Inclusive, quem tiver interesse, eu vou estar passando o meu contato no final, pode estar anotando. A gente tem mais documentações, né? Porque existem algumas especificidades nessa questão da exportação temporária. Quem quiser mais documentação, saber um pouco mais como funciona, pode me mandar um e-mail que eu vou estar enviando para vocês. E, além da exportação temporária, a outra exportação especial que a gente tem é a bagagem desacompanhada. O que é a bagagem desacompanhada? É quando você vai viajar, por exemplo, e não quer pagar o excesso de bagagem. Essa bagagem ela pode ser enviada via Correios. Ela também tem essas especificidades. Quem quiser também pode estar me consultando, eu posso estar enviando para vocês. Tá? E são os dois tipos de remessas que podem ser enviadas pela exportação de forma especial pelos Correios, ok? Falando em exportação, a gente vai falar um pouquinho sobre as fases do processo exportador. Hoje, quem precisa começar a exportar, ele precisa fazer algumas habilitações, né? Existem alguns procedimentos para o exportador começar a exportar. E uma dessas, na fase administrativa, existe um processo que é a habilitação no sistema radar da Receita Federal, onde você se habilita para começar a exportar. Lá você vai gerar uma senha para o Siscomex, né, para fazer o cadastro do Siscomex, vai ter que fazer um registro de exportador e importador, que é o REI, para você começar a exportar pela sua empresa. No entanto, eu coloquei aqui, vou falar um pouquinho mais sobre isso, pelo Exporta Fácil não é necessário, porque o Correios faz isso para as empresas, tá? O Correio ele faz toda essa questão dessa fase administrativa. Então, o que fica necessário no caso da fase administrativa para quem vai começar a exportar pelos Correios é a nota fiscal eletrônica, né, que é retirada no credenciamento junto à Secretaria da Fazenda, com certificado digital, e no caso de MEI, ou pessoa física, a nota fiscal avulsa, para poder fazer o envio comercial, tá, no processo de exportação. Aqui eu coloquei até o link de onde pode ser retirada essa nota fiscal avulsa, no caso de pessoa física ou MEI, que não emite a nota fiscal eletrônica, ok? É pela Fazenda. Aqui só um modelinho, porque a exportação, ela exige uma nota fiscal de exportação. E essa nota fiscal, ela não é aquela nota que a gente comercializa aqui dentro do Brasil. Ela é uma nota fiscal, você vai pedir o seu consultor, o seu contador para gerar. A natureza da operação dela vai ser exportação ou amostra, e tem alguns detalhes que precisam constar nela, como o NCM, que é a característica do produto, né? O que é aquele produto, né? Que é, no caso, o SH, né? Para quem está lá fora, no Brasil a gente adota o NCM, que é a nomenclatura do Mercosul, que fala o que é aquele produto. A CFOP, que é o código daquela operação que vai ser realizada, se ela é uma venda, se ela é uma revenda, e a unidade tributária daquele produto, além da chave de acesso daqueles 44 códigos que devem constar nessa nota fiscal, ok? Continuando ainda dentro da fase do processo exportador, alguns documentos também são necessários para exportação. No caso, eu vou estar falando desses documentos aqui, quais são, que é a fatura pro forma, ou a fatura comercial, no caso de venda, né, a comercial invoice, o registro de exportação, que ele não existe mais, hoje chamado de DUI, o Correio também faz isso, ele gera DUI para o cliente, o Romani e o conhecimento de embarque. Lembrando que eu vou estar falando aqui para você também, por que o nosso Exporta Fácil chama realmente Exporta Fácil. Todos esses documentos, eles podem ser gerados direto no nosso sistema de pré-postagem internacional. Somente com a nota fiscal, você vai espelhar, jogar a nota fiscal no sistema e esses documentos vão ser gerados automaticamente no nosso sistema de pré-postagem ou até mesmo no balcão da agência junto ao atendente para fazer a postagem. Lembrando que esses são os documentos que podem ser gerados pelos Correios, mas a nota fiscal eletrônica, ela é emitida pelo exportador, pelo remetente.
E Valéria, a gente teve que mutar. Você liga novamente o seu microfone, por favor? já estão escutando? Sim, agora sim. Só o Estão finalzinho que visualizando a cortou. minha tela? Também. Ok. E vocês chegaram a pegar essa parte da primeira documentação que é feita pelo pré-postagem? Sim, essa parte sim. Ok. Então, como eu disse, esses documentos, a fatura pro forma, comercial, o romaneio, conhecimento de embarque, são todos gerados no sistema pré-postagem. E os outros dois documentos que ficam para o exportador estar providenciando é a nota fiscal eletrônica, como eu disse, que essa ele tem que emitir junto ao contador, e algum documento ou certificado ou licença que seja necessário para aquela mercadoria poder sair do país. Alguns países exigem alguns certificados, alguns a gente tem que, alguns produtos devem ser verificados junto à Anvisa, ao MAPA. Então, esses documentos, esses certificados também devem ser providenciados pelo exportador quando necessários, ok? Então, aqui, como eu falei, os documentos básicos para uma exportação pelos correios. No caso de pessoa jurídica para venda, é a nota fiscal de exportação. No caso de venda, o CFOP, que é o código da operação que eu falei, é o 7101 ou 7102. O 7101 no caso de venda e o 7102 no caso de revenda. Então, essa nota fiscal de exportação, ela deve ser emitida pelo exportador. E a fatura comercial e AWB, que pode ser emitida no nosso sistema de pré-postagem ou diretamente no balcão, junto ao atendente. No caso de amostras, brindes, demais saídas, né, para pessoa jurídica, a nota fiscal utilizada é a de CFOP 7949, que são as amostras, que são quando não tem cobertura cambial. Aí, nesse caso, a nota fiscal ela é uma nota fiscal de amostra. E aí, os outros dois documentos também podem ser gerados no nosso sistema, que é a fatura Proforma e a AWB. No caso de venda para pessoa física, eu citei para vocês que a pessoa física ela pode fazer uma venda quando ela for um produtor rural registrado ou um artesão com a carteirinha nacional de artesão, né, que é o artesão registrado. Nesse caso, ele pode, inclusive, emitir a nota fiscal avulsa, onde eu mostrei um link para vocês também. E ele precisa da nota fiscal, porque ele está fazendo uma venda. A nota fiscal dele vai ser ou a nota fiscal eletrônica, se ele já tiver, ou a nota fiscal avulsa com o CFOP 7101 ou 7102, que é a venda ou revenda. E também os documentos fatura comercial e AWB, que podem ser gerados diretos no nosso sistema. E o caso de pessoa física presente. Geralmente, a pessoa está mandando um presente para outra, e aí, nesse caso, não precisa da nota fiscal. Ele vai precisar só da fatura pro forma, né? Vai gerar só a fatura pro forma e a AWB, ok? Lembrando, mais uma vez, que de acordo com o produto e o destino do envio, podem ser exigidos outros documentos, que são aqueles certificados, as licenças que eu citei no slide anterior. Voltando aqui na questão dos documentos necessários no ato da postagem, lembrando dos dois documentos exigidos para o exportador providenciar, a nota fiscal e os documentos adicionais em função da natureza do produto. E no caso que pode ser gerado via exporta fácil, pré-postagem ou balcão, a fatura comercial e o conhecimento de embarque, que é a AWB, porque o nosso modal, tá? Lembrando que o modal dos Correios hoje de exportação é o modal aéreo. Por isso, o nosso conhecimento de embarque aéreo, que é chamado AWB. Esses documentos eles devem ser sempre arquivados por 5 anos, viu, gente? Podem ser requeridos documentos adicionais pela aduana de origem, lembrando que quando o objeto ele entra no país de destino, a responsabilidade pelo desembaraço se torna do destinatário.
E aí podem ser requeridos documentos adicionais pela aduana de origem e ou destino, no caso, se ainda tiver aqui, a Receita pode pedir documentos adicionais antes do envio, e lá fora também, no país de destino, podem ser exigidos alguns documentos para comprovar que realmente aquilo ou não tem valor comercial, ou tem valor comercial, aquele valor é o real, ok? Então, é importante, ratificamos a necessidade da pesquisa de mercado, previamente à postagem dos documentos necessários para poder estar enviando. Agora, e os segmentos que podem utilizar, que são aderentes à logística dos Correios Exporta Fácil, do Correio Exporta Fácil? Todos os segmentos de mercado podem utilizar o Exporta Fácil, mas existem algumas aderências à nossa logística, e é sobre elas que eu vou falar. Inclusive, tem no nosso site, vou dar detalhes aqui para vocês, mas eles estão lá no nosso site também, tá? Todas as especificações, as nossas aderências de envio do nosso Exporta Fácil. A aderência em relação aos produtos. Os produtos, como eu informei para vocês, o nosso modal é o aéreo. Então, a gente precisa de produtos livres à exportação e não sujeitos a procedimentos especiais. Por exemplo, não podem ser produtos que necessitem de refrigeração. Então, essa é uma das aderências, não pode precisar de refrigeração e tem que ser livre à exportação. Devem ter até 30 quilos. Para fazer envio via Correios hoje, o produto, a caixa, ela deve ter até 30 quilos. Você pode botar vários produtos lá dentro, fazer uma nota fiscal, só que ela não pode passar de 30 quilos. Você pode enviar várias caixas, sem limite de pacotes, só que cada caixa, para você fechar aquele valor, vai ser por caixa até 30 quilos. E não pode ter prazo de validade curto, né? E nem se enquadrar nas proibições. Tem que estar preparado para as restrições do país de destino e trânsito interno no Brasil. E é aqui que eu vou entrar, né? Coloquei aqui o QR Code e o link, onde a gente vai falar das proibições e restrições nacionais de envios do Exporta Fácil. Ok? No nosso site, onde eu mostrei aquele QR Code e o link, você consegue ver todos os produtos que não podem ser enviados ou que têm alguma restrição. No caso de restrição, quer dizer que tem algum procedimento que deve ser feito antes do envio. E aí, está tudo lá no nosso site, explicando. Por exemplo, aqui, olha, a gente não pode mandar sólidos inflamáveis, né? Porque, até pelo nosso modal aéreo, não pode enviar nada inflamável, que pegue fogo, que exploda. Por exemplo, a panela de pressão. A gente, para enviar uma panela de pressão hoje, a gente tem que mandá-la aberta. Se você mandar fechada, corre o risco da explosão e não pode ser enviada. Ela vai voltar para quem mandou. Então, ela não vai sair. Então, todas as especificações, pilhas e baterias de íon lítio, né, que são aquelas baterias que ficam nos celulares e notebooks, elas são proibidas para envio internacional, porque podem explodir também no avião. Isso aí é a Convenção Postal da UPU, Regulamento Brasileiro da Aviação Civil, ok? E temos algumas restrições, por exemplo, no caso de líquidos e pastosos, que o envio só pode ser feito através de contrato. Então, vale a pena a gente estar verificando quando for fazer a exportação, entra no site dos Correios e vê essas proibições de envios internacionais aqui no Brasil. Tá? Lembrando ainda, gente, que em relação à fase do processo exportador, é muito importante o empreendedor ele fazer aquela pesquisa de mercado, não só das proibições e restrições, como eu citei aqui no site dos Correios, como no país de destino. Inclusive, coloquei um link aqui da União Postal Universal, onde se você acessar, você tem acesso aos Correios de todo o mundo. E aí você pode entrar no link dos Correios, por exemplo, de outro país, dos Estados Unidos, como é o SPS, e lá você consegue verificar. Se você jogar, então, às vezes algumas pessoas ainda não têm o inglês fluente, se você colocar, então, às vezes no Google Chrome, você consegue ainda fazer a tradução daquela página no Google Chrome. Então, vale a pena estar fazendo essas pesquisas das exigências técnicas dos países, tanto nacionalmente quanto internacionalmente, para que seu objeto não seja devolvido.
E a pesquisa de mercado que eu citei aqui também, que é muito importante o empreendedor fazer, é em relação aos P's, né? O produto, o preço, a praça, promoção, pessoas, percepção, processos. Por quê? O Exporta Fácil dos Correios, ele é realmente fácil. Ele é muito menos burocrático, mas é uma exportação, não é um simples envio. Então, é importante essa pesquisa de mercado, né? Até para verificar para onde eu estou mandando meu produto, como é a aceitação daquele produto lá fora. Né? São informações não exaustivas sobre os temas, deve ser sempre analisado e falado com o empreendedor nesse sentido. Né? Aí, assim que ele fizer essa pesquisa, verifiquei que o meu produto ele vai ser legal, está enviando para tal país. Aí, hoje, a gente tem, né, várias formas de estar fazendo tráfego, existe tráfego pago, tráfego orgânico, e aí está estudando para poder divulgar o produto lá fora e as vendas internacionais. Então, a gente deve realizar também pesquisas de mercado sobre possíveis exigências no país de destino, ok? Ainda falando do site dos Correios, proibições e restrições, a gente tem 2 links lá. Um de lista de objetos proibidos por país. Isso é muito interessante. Depois que você verificou que o seu produto ele pode ser enviado via Correios, lá naquela primeira página, você verificou que ele não está entre as proibições, ou não tem restrição, ou se tiver restrição, você já providenciou algum documento da restrição, você vai verificar se o seu produto ele é aceito naquele país. Existe uma lista, o PU, né, da União Postal Universal, que está no nosso link. Lá no nosso link a gente tem 2 listas, uma em inglês e uma em português, com os produtos que podem ser enviados para aquele país. Aqui eu peguei, por exemplo, a Lituânia, na seção 1, né, vai por NCM, é interessante lembrar que você tem que saber o NCM do produto a ser enviado, e aí você vai localizar a NCM, que vai estar aqui, e vai verificar se o texto se refere ao produto a ser exportado. Então, no caso aqui da Lituânia, por exemplo, eu peguei carnes e miudezas comestíveis, produzidas não industrialmente, e as condições de admissão lá no país de destino, que aqui falava que é proibido se tiver de danificada, embalagem industrial. Então, isso tudo está nessa lista de objetos da UPU, que está no nosso site dos Correios. Agora, ainda dentro da fase do processo exportador, e aí vem uma questão muito legal para quem está empreendendo, para quem quer entrar, né, no mundo da exportação ou que quer aumentar ainda mais as exportações, a gente tem que lembrar que a gente tem vários incentivos fiscais na exportação. E a gente deve considerar na formação de preço dos produtos os incentivos fiscais, pois esses valores eles podem ser utilizados para depois estar investindo em outra parte da empresa. E hoje os incentivos fiscais na exportação eles são muitos. A gente tem imunidade de ICMS, isenção de PIS, isenção de COFINS, imunidade de IPI. Então, consulta o seu contador para maiores, no caso do empreendedor, né, pedir o contador para verificar, ou você está olhando para ele, mas são vários incentivos fiscais que a gente tem para exportação, ok? Mais uma qualidade aí, mais um benefício na fase financeira para o exportador que é oferecido pelo Correios. Para o fechamento de câmbio, o exportador, cliente do Exporta Fácil, ele recebe gratuitamente a DUI, o desembaraço via DUI ou via lista de remessa. Lembra que eu falei que para poder estar fazendo a exportação deveria gerar um registro, Siscomex, né? Teria que estar fazendo um registro de exportação e que o Correio fazia? É isso. O Correio, ele gera a DUI para o cliente. Até $1.000, geralmente um desembaraço, né? Quando é operação não destinada à destinação comercial também, o desembaraço é feito através de lista de remessa. E, para qualquer valor, o Correio ele pode emitir a DUI, se for pedido. Então, geralmente é observada a legislação específica, mas o Correio tem esse serviço aí. Lembrando que o auditor responsável pelo desembaraço aduaneiro pode aplicar a hipótese de desembaraço mais adequado para o envio da exportação, ok? Mas o Correio pode estar fazendo esse fechamento de câmbio aí, esse desembaraço para o empreendedor, né? O que é muito bom.
as fases ainda do processo exportador. Na fase aduaneira, a gente tem a emissão e o registro no Siscomex da DUI. O que é isso? A emissão e o registro no Siscomex da DUI. Você declara ao exportador, ao depositário e ao transportador que a mercadoria está apta para ser embarcada, que ela pode ser exportada. E é, como eu disse, sem ônus para os clientes, exporta fácil. O Correio faz esse registro da DUI no Siscomex. Além do despacho aduaneiro. O que é o despacho aduaneiro? A conferência dos dados prestados com a conferência da mercadoria. E essa conferência da exatidão dos dados prestados na DUI, como a conferência da mercadoria ser enviada para o exterior, também é sem ônus para os clientes, exporta fácil. Agora, falando dos serviços que os Correios têm de envio, né, do Exporta Fácil. A gente tem hoje 3 modalidades de envio, que é o expresso, o standard e o econômico. Eu sempre falo o seguinte, porque isso aí já é a regra, inclusive via UPU. O expresso é aquele que tem prioridade na entrega. Então, ele tem prioridade na entrega nos correios daqui, no desembaraço, na chegada lá e na entrega lá. Então, eu sempre aconselho, vocês vão chegar aqui numa parte que vocês vão fazer a simulação de preços e prazos dos correios. E a diferença, principalmente para quem está comprando lá fora, para quem está pagando em dólar, né, é muito pequena. Então, eu sempre aconselho o expresso, mas os Correios têm mais 2 serviços, que é o standard e o econômico. E qual que é a diferença entre eles? O expresso e o standard, eles são para envios até 30 quilos, só que no expresso o rastreamento é completo, tá? Desde a saída no Brasil, cada detalhe do status daquele produto até a chegada, ele é colocada no rastreio daqui e do país de destino, e ele tem entrega em mais de 175 países. No caso do standard, o rastreamento é parcial, ele só é garantido aqui dentro do Brasil. Então, muitas vezes, alguns países até colocam, mas não é obrigatório. Então, muitas vezes, o rastreamento ele fica parcial. E aí é complicado, às vezes, até para quem está recebendo lá fora, saber como que está a situação daquele objeto. Mas muitos países fazem, mas também o nosso correio aqui, ele coloca o rastreamento, ele é garantido até a saída, mas na chegada aparece aqui no nosso rastreamento. E o econômico, que é para objetos até 2 quilos, né, que é o nosso correio, esse prazo do standard, ele é intermediário, o prazo do econômico, ele é bem mais lento, né? Ele é o tratamento dele, ele é bem menor, e ele tem um rastreamento bem mais limitado. No caso, é só a saída e a chegada, e todos os países, eu, na verdade, nunca vi nenhum, colocar no rastreio deles um objeto econômico que vem de fora. Todas essas modalidades de serviço têm indenização automática, tá? Mas podem ser colocados seguro adicional no expresso e no standard. Eu vou mostrar para vocês que tem até uma lista disponibilizada com o valor que pode ser colocado por país também no nosso site. E todos esses 3 também, a pré-postagem pode ser feita via internet, que é o nosso serviço de pré-postagem. Aqui só a carinha do nosso pré-postagem, porque eu estou falando tanto do pré-postagem para vocês entenderem. O pré-postagem, esse aqui é o link dele, você também consegue acessar ele através da nossa página dos Correios, e aqui dentro dele você tem vários itens que podem ser utilizados para pesquisa, inclusive de NCM, para preços e prazos internacionais, você pode fazer aqui, verificar quais são os valores e os serviços. A proibição que eu mostrei lá no site dos Correios também pode ser acessada por aqui, cotação de moedas, onde postar, ou seja, todas as agências mais perto podem ser encontradas, e manuais e FAQ com dúvidas, né, questionamentos mais comuns. Lá dentro, quando você entra no pré-postagem, ele vai perguntar o que você deseja enviar para o exterior, você vai colocar, no caso de documento, no caso de mercadoria, você vai clicar em mercadoria e vai continuar fazendo a sua pré-postagem no sistema. Lembrando que para fazer essa pré-postagem, a gente tem manuais lá dentro, como eu já disse, de cadastramento para ser feita essa pré-postagem. Então, assim, apesar de eu falar muito do pré-postagem, o envio internacional ele pode ser feito direto numa agência,
somente com a nota fiscal, e o documento, se tiver um documento complementar. Se chegar numa agência com um produto e a nota fiscal, o documento complementar, se não tiver só a nota fiscal, pode ser feito direto no balcão, sem precisar passar pela pré-postagem. Mas muitos empreendedores, até pela questão de terem essa tranquilidade, de estarem fazendo da forma correta, dos documentos estarem sendo gerados da forma correta, preferem utilizar o pré-postagem, que eles conseguem visualizar toda a documentação antes do envio. E lá ainda tem um manual explicando como é que faz. Aqui é o preços e prazos, né? A simulação do preços e prazos, que também pode ser acessado dentro do pré-postagem também, e no site dos Correios. Aqui você coloca se é documento, se é mercadoria, o CEP de origem, o país de destino, a cidade, o formato da embalagem, né? Se é envelope, se é caixa, se é rolo, o comprimento e o peso. E aí você gera, vou mostrar para vocês, que gera o valor dos 3 produtos, dos 3 serviços disponíveis, que é o expresso, o standard e o econômico, conforme eu falei. Aqui no meio, a gente ainda tem uma caixinha azul, que é onde você consulta a disponibilidade de serviços no país de destino. Se você colocar consulte aqui, vai aparecer uma telinha assim para você. E é onde eu falei que você consegue verificar qual é o valor máximo que você pode colocar de seguro para aquele objeto que está sendo enviado. Tá vendo? Aqui é o valor em dólar. Então, por exemplo, se for mandar um exporta fácil para a África do Sul expresso, você pode colocar um seguro até de $5.900. Para a Albânia, até $1.000. No caso do Standard, para a África do Sul, não é aceito o seguro, mas na Alemanha já é aceito até $500. Então, é muito interessante a gente estar verificando essa disponibilidade dos serviços, até porque dependendo do momento, né? Às vezes, alguns países estão em guerra ou em conflito, aí eles suspendem o expresso, até porque não conseguem fazer a entrega prioritária. Então, ele aqui fica churado como se não tivesse o expresso, aí fica para lá só alguns serviços disponíveis. Então, é interessante estar olhando. Vocês estão vendo aqui o prêmio? O prêmio é um serviço que está suspenso dos Correios. A gente já teve um serviço ainda mais rápido que o expresso, mas que desde a pandemia ele já está até antes um pouco, está suspenso, ok? E aí, mostrando para vocês, quando você joga lá o CEP de origem, o país de destino, a cidade, o formato da embalagem com o peso, aparece aqui a simulação em prazo, o prazo em dias úteis, é um prazo estimado, tá? A gente tinha o prazo certo somente no caso daquele serviço que eu falei que está suspenso, mas todos os nossos serviços hoje têm prazo estimados, em dias úteis. E aí ele aparece aqui, se você verificar o que eu falei para vocês, olha, eu fiz uma simulação, por exemplo, para os Estados Unidos, numa cidade chamada Louisville, e o Exporta Fácil Expresso, olha o valor dele aqui para um objeto de 900 gramas, R$ 219,40, com um prazo de 8 a 12 dias. Se ele utilizasse o intermediário, que não tem a prioridade do expresso, ele pagaria R$ 201,85 com esse prazo maior aqui, sem a prioridade do tratamento. Então, assim, a diferença é muito pequena, e aqui o valor do econômico, que é aquele até 2 quilos, que o rastreamento é bem limitado, ok? É uma coisa muito importante, né, na hora que for fazer a exportação, lembrar que o destinatário, ele é o responsável pelo trâmite aduaneiro no destino. Então, ele deve rastrear a chegada do objeto no país do destino, tá? E que ao chegar no país de destino, pode ocorrer cobranças de impostos e até solicitação de complementação de documentação para verificação da aduana, né? Assim como acontece no Brasil. Então, essa aqui é a jornada do cliente Correios, né? Primeiramente, antes do envio, antes de realizar o envio, ele confere os serviços dos Correios disponíveis para cada país e os respectivos preços e prazos. Então, ele vai consultar quais são os documentos necessários para o recebimento e liberação da encomenda no país de destino, ou se só a nota fiscal será necessária, e vai verificar as normas e restrições do país. Vai, então, com a documentação em ordem, fazer a pré-postagem internacional no site dos Correios para ter mais agilidade no atendimento na agência. Porque, no final, quando você termina de fazer a pré-postagem no link, você vai gerar um código. E aí, quando você chegar com o seu objeto na agência, com a nota fiscal, com os certificados ou
licenças, se forem necessários, você vai ter gerado um código que o atendente simplesmente vai jogar no sistema e vai validar para poder fazer a sua postagem. Então, depois do envio, você faz o rastreamento da sua encomenda com o código de registro que é gerado ali no momento da sua postagem. É ideal informar o mesmo código ao destinatário. Assim que você posta, né, o empreendedor posta, passar aquele código para o destinatário, porque aquele código ele é universal, ele consegue consultar no rastreio aqui do Brasil e consegue consultar lá no rastreio do Correios do país dele, no caso do Expresso, tá? Então, essa é a logística hoje do Exporta Fácil. O exportador, ele envia a encomenda para os Correios, que faz o registro Siscomex, passa pela fiscalização aduaneira de origem aqui no Brasil, faz o transporte até o país de destino, lá ele passa pela fiscalização aduaneira de destino e chega nas mãos do importador, ok? Mais uma coisa muito interessante, que é bom o empreendedor saber, o Correios ele tem uma API de preços e prazos, já vinha há muito tempo nos preços e prazos nacionais, né? Muitos clientes que tinham e-commerce fazem a integração, e aí o cliente que entra na página consegue fazer a simulação dos preços e prazos, e agora a gente tem a API de preços e prazos internacionais também. Então, o cliente consegue integrar na página dele essa API para quem quiser comprar alguma coisa lá fora, verificar o preço e prazo antes da compra. E isso é muito bom, porque qual a importância da API? Além da simulação dos preços e prazos, há uma ampliação da atuação no mercado, porque as pessoas lá fora conseguem saber o valor do seu produto com o frete e o aumento das vendas. E o acesso é super fácil também pela página dos Correios, na parte de desenvolvedores, você consegue baixar a API e integrar, para quem, né, tem contato, e integrar ao sistema para poder utilizar essa API de preços e prazos internacionais. Agora, em relação aos benefícios do Exporta Fácil dos Correios, eu já falei, citei muito hoje, a isenção do radar Siscomex. Por quê? O Correio faz isso para o cliente, ele faz o registro no Siscomex. A isenção da inscrição no registro de exportadores e importadores, a isenção do pagamento da taxa de sindicato dos despachantes, o não pagamento da taxa de combustível, isso tudo porque a gente faz o registro do Siscomex, então o exportador ele não precisa fazer essas inscrições para poder conseguir fazer exportação. O não pagamento da taxa de combustível, eu já falei, a representação no ato do despacho desembaraço aduaneiro, que muitas vezes é cobrado à parte por operadores logísticos privados. A gente representa o cliente ali no ato do despacho, no desembaraço aduaneiro, a gente faz a armazenagem do produto do cliente todo em recinto alfandegado, e a gente tem a presença de carga junto à Receita Federal, junto à alfândega. Além disso, a gente faz a emissão e o registro da DUI, né, ou dos documentos previstos, né, para desembaraçar o objeto. Não necessita de despachante, porque os Correios representam o exportador durante todo o trâmite aduaneiro. A exportação pode ser feita de qualquer localidade do país, mesmo aqueles lugares que não têm aduana, qualquer agência dos Correios você pode fazer uma exportação. A gente faz todo o serviço de capatazia aérea, que é entrar com o objeto dentro da aeronave, né, de fazer essa capacidade do objeto entrar na aeronave, e muitas empresas também cobram a parte, é tudo feito pelo Correio. O exportador, isso é legal também, o exportador com contrato com os Correios, ele tem descontos, conforme a classificação que ele tiver, porque a gente tem vários tipos de contrato. O nosso primeiro contrato, ele não tem, por exemplo, não precisa pagar nenhum valor, não tem mínimo, e já tem um desconto de 5% para quem tem esse contrato. E aí vai, por categoria, vai aumentando ainda mais os descontos do que pagaria naquela exportação à vista. Tá? O Correios hoje é um especialista em negócios internacionais, eu estou aqui como consultora de comércio exterior dos Correios e atendo todos os clientes que precisarem, tiverem dúvidas, a gente faz aí essa consultoria. E o melhor que a Simone citou no início, né, a nossa gerente de mercado citou no início, os nossos preços são cobrados em reais. A fatura não sofre com a flutuação cambial. Isso é muito bacana, porque vamos supor que você fez uma exportação hoje, o valor que você paga é o valor que você fechou ali naquele momento, independente da flutuação cambial ou da chegada do objeto no país de destino.
ok? Aqui eu só coloquei a título de curiosidade, né? A gente puxou aí uma tabelinha do Aprendendo a Exportar do Sebrae, onde tem 22 passos, né, dos benefícios, não, de como exportar. E aí vem planejamento, pesquisa de mercado, negociação com o importador. Então, são muitos passos em relação à exportação. Mas, se você fizer exportação com os Correios, você elimina aí 10 passos necessários para exportação. Então, é muito interessante, sabe? O Correios exporta fácil, ele realmente é fácil, ele tira a burocracia e ele está aí para ajudar, né, no desenvolvimento dos empreendedores, que estão, principalmente os que estão iniciando e os que querem, né, alavancar ainda mais as exportações. Quando visualizar, me avise. Visualizando. Ok, vamos falar então da importação pelos Correios. Né? A importação pelos Correios é uma solução logística para pessoa física ou jurídica importar mercadorias com valor aduaneiro no limite de até $3.000. O que quer dizer isso? O valor aduaneiro é o valor do objeto que você está comprando lá fora, mais o frete, mais o seguro. O Correio hoje faz a importação através do regime de tributação simplificada. E aí, a nossa importação simplificada, ela só pode ocorrer até $3.000, que é nessa questão do valor aduaneiro até $3.000. A gente também tem um link de importação, tá? Coloquei o link aqui para vocês também, no caso da importação via Correios. A nossa importação via Correios também, ela acontece via UPU, ou seja, nós somos um membro da UPU e tudo que é postado, tudo que vier via postal, que é postado nos Correios de qualquer país, né, lá fora, chega através dos Correios, tá? Então, a gente tem limites também de pesos e dimensões para fazer uma importação via Correios, né, que é a via postal, ou seja, que é postado nos Correios de outro país. O peso máximo para ser recebido e entregue aqui pelos Correios daqui é de 30 quilos também, tá? Ou, no caso, aqueles 2 quilos para as encomendas econômicas. E a maior dimensão também não pode passar de 1,5 metro, assim como na exportação, só que aqui, no caso, a soma do perímetro lá é o soma das dimensões, né? Altura, largura e comprimento. Aqui, a soma do perímetro, que é a largura vezes 2, mais a altura vezes 2, mais o comprimento deve ser menor ou igual a 2 metros. Tá? Então, esse é o limite para a gente estar recebendo e estar entregando o produto que vem do exterior via Correios. Ok? Pelos Correios, as modalidades que a gente tem de importação, hoje, via UPU, é a importação comum e aí o importa fácil. A gente acaba chamando tudo de importa fácil porque é fácil, mas a importação comum, que é aquela que às vezes você entra no site, né, no Shein, faz uma compra, ela vem pela importação comum. E ela também, todas elas são até $3.000. Eu vou falar sobre cada uma. A diferença é que, no caso da importação comum, além dos tributos, né, que podem ser pagos ao entrarem no país, você paga o despacho postal dos Correios para fazer todo aquele serviço que eu mostrei para vocês que o Correio faz, de desembaraço junto à Receita, que está fazendo entrega de R$15,85. E o importa fácil, que é para aqueles clientes que precisam de um desembaraço mais formal, precisam da DSI, que é, às vezes, ele precisa daquele produto para revender, então ele precisa da entrada naquele produto no estoque. E aí ele vai fazer via importa fácil, ele vai pagar um valor de R$ 264,45 dos Correios, para o Correio desembaraçar e gerar a DSI, que é um documento simplificado de importação, uma declaração simplificada de importação, para aquele produto entrar registrado aqui no país, ok? Eu vou estar falando sobre eles, um pouquinho mais para frente eu vou dar mais detalhes de cada um, né, dos 2 tipos de recebimento, das 2 tipos de importação que a gente tem via UPU, né, via Postal Correios. E lembrando que hoje a gente tem nos Correios centros internacionais, né, que são aqueles centros alfandegados onde os objetos chegam e é feito o despacho aduaneiro. Os objetos que vêm expresso, né,
lá de fora, eles chegam geralmente em São Paulo, né, no centro de São Paulo, as mensagens e os pequenos pacotes no Paraná, e os grandes volumes e não prioritários chegam no Rio de Janeiro. A gente tem também um novo CENT, que é o CENT de Valinhos, né, em São Paulo também, que ele também já está funcionando, só que ele ainda está reduzido, porque ele está em teste, ele acabou de ficar pronto, mas já está chegando também lá, e aumentou aí a nossa capacidade. Então, esses são os centros internacionais, onde chegam os objetos, né, lá de fora, e a gente recebe e faz o despacho aduaneiro para entregar aí ao destinatário aqui no Brasil. Lembrando que é obrigatório, né, a Receita exige desde 2020 que todas as encomendas e remessas internacionais possuam identificação do CPF ou do CNPJ do destinatário, quem está importando aquele objeto aqui no país. Tá? É obrigatoriedade do CPF e do CNPJ. Ele deve ser informado no ato da compra online, e geralmente ele é encaminhado com a encomenda em seu transporte. E o importador, ele também pode fornecer o número do CPF na hora que ele for acompanhar via Minhas Importações, que é um portal dos Correios para quem importa, ele vai jogar o CPF dele lá, via internet ou via aplicativo, para ele acompanhar a encomenda e, se for o caso, pagar os tributos ou fazer complementação de documento daquilo que ele importou lá de fora. Ok? Aqui eu botei para vocês só verem como funciona. No site dos Correios, a gente consegue acessar o Minhas Importações. Então, você fez uma compra na Shein, por exemplo, e recebeu um código de rastreamento do seu produto que vai vir lá de fora. Geralmente, o final é o código do país, CN, por exemplo, a China. E aí você vai acessar o Minhas Importações, vai fazer o seu cadastro no Meu Correios. Como é que é feito esse cadastro? É através do CPF, usuário e uma senha. E aí você vai pesquisar a encomenda no seu cadastro, no seu CPF. Então, aqui tá, lá no site dos Correios está explicando direitinho também. Você acessa o Minhas Importações, digita o código de rastreamento, e se o objeto estiver aguardando pagamento, ou seja, ele foi tributado, você vai clicar no cifrão e efetuar o pagamento dos impostos e do despacho postal que eu falei de 15,85. Aí você aguarda a liberação da alfândega e o correio entrega a mercadoria na sua casa. Tá? Aí, Valéria, você está falando de impostos. Como assim? Tudo que eu importar tem impostos? Sim. Toda mercadoria que você importar via postal, via correios, elas podem ser tributadas. Muitas vezes, muitas não são, né? Até ainda não é possível fazer toda a tributação. Mas as remessas com valor aduaneiro de até $3.000 importadas por pessoa física ou jurídica, elas são desembaraçadas mediante o pagamento de tributação desses impostos. E quanto que é esses impostos? O imposto de importação no Brasil hoje, o II, ele está em torno de 60% daquele valor que eu falei para vocês, que é o valor aduaneiro. O que é o valor aduaneiro? É o valor do produto, mais o valor do frete, mais o valor do seguro. Então, quando entra no Brasil a sua mercadoria, é colocado um imposto de importação de 60% em cima do valor aduaneiro, e no caso de estados que tem o ICMS, né, de importação, é colocado 25%. No caso aqui de Minas é 25%, Paraná eu esqueci a alíquota, mas eu não me lembro exatamente agora, porque eu atuo mais aqui em Minas, mas o ICMS, que é o caso do imposto aqui do estado de Minas, é 25%. Só que o ICMS aqui de Minas não é 25% em cima do valor aduaneiro só. É 25% em cima do valor aduaneiro, mais 25% em cima do II. Então, se você fizer uma conta, muitas pessoas perguntam, nossa, mas então eu vou pagar o dobro do que eu paguei agora? Sim, é mais ou menos isso. Você fazendo os cálculos, geralmente a sua mercadoria ela pode ser tributada no valor, ou até um pouquinho mais, dependendo do valor do que você pagou nela. Ok? Então, além disso, tem o despacho postal na importação comum dos Correios, que é R$ 15,85. E a gente sabe, né, gente, que essa questão da tributação é até para a gente proteger, né, os nossos empreendedores, os nossos negócios nacionais. Então, todo o país
né, faz essa tributação quando recebe uma mercadoria. Quando eu estava falando do Exporta Fácil para vocês, eu frisei muito que é importante estar falando, por exemplo, com quem está comprando lá fora, que o produto, ao chegar lá, pode ser tributado. Todos os países fazem isso, né? Uma forma de estar protegendo aí o nosso comércio, o nosso comércio interno aqui, ok? E eu vou falar para vocês agora do desembaraço formal, que é aquele que eu falei no caso de quem quer importar para revender, jogar dentro do estoque, precisa de um desembaraço formal, aí ele é feito através do Importa Fácil, e aí o valor dele não é esse 15,85, ele é 264,45, e ele você tem que pedir, tem que solicitar quando você precisa de fazer essa importação com desembaraço da DSI. Tá? Lembrando que esses valores dos tributos e serviços, eles são informados, super detalhados, num demonstrativo único, chamado de demonstrativo de impostos e serviços, ADIS, onde você consegue visualizar lá naquele link que eu mostrei para vocês, das minhas importações que você acompanha. Lá você consegue ver quanto você está pagando de imposto de importação, de ICMS e o despacho postal, para você fazer o pagamento e gerar o boleto lá no sistema para poder receber o seu objeto. Aqui, ó, eu vou falar agora daquele desembaraço via DSI, que é o desembaraço formal. As remessas também com valor aduaneiro de até $3.000, como eu disse para você, o nosso regime de tributação é simplificado, então o nosso valor aduaneiro não pode passar de $3.000, né, por mercadoria. E aquelas que necessitam de um processo formal de desembaraço aduaneiro, por meio da declaração simplificada de importação, elas são desembaraçadas também. Da mesma forma, a tributação é o mesmo, o pagamento do II de 60%, o ICMS 25% no caso de Minas, só que aqui o valor do serviço Importa Fácil é o 264,45, ok? Então, eu tenho uma empresa, eu quero importar para poder incorporar aquele produto no meu estoque, eu preciso dessa DSI, o que eu faço? Você vai entrar lá no site dos Correios e vai fazer o seu cadastro, você vai cadastrar aqui como pessoa jurídica, ou pessoa física, e aí você vai pedir, fazer o seu cadastro no meu Correios, e você vai pedir para fazer a sua importação via Importa Fácil, tá? Nesse momento, vai sair um número do procedimento. Quando você faz esse cadastro, sai um número do procedimento. E aí é importante para aquela pessoa que vai mandar lá fora para você o produto que você vai incorporar aqui, né, que você precisa do DSI, que ela coloque esse endereçamento lá no objeto, além do endereçamento comum. Colocar aqui o nome da sua empresa, que é quem está recebendo a importação, o seu telefone, o e-mail e o número da identificação do procedimento gerado após aquele cadastro no site dos Correios. E aí vai ser direcionado ao setor de desembaraço de importação do Correios do Brasil, porque a gente precisa gerar DSI. Se não vier com esse endereçamento, não tem como a gente saber que aquela mercadoria que você está comprando para gerar DSI precisa ser gerada DSI. Aí ela é tratada como importação comum quando não tem esse endereçamento, e aí você vai importar sem a DSI, ok? Então, aí, no caso da DSI, no caso do Importa Fácil, uma vez que os Correios recebem essa encomenda que está com aquele endereçamento, o importador ele é notificado por meio do endereço eletrônico ou telegrama sobre as próximas etapas necessárias do despacho aduaneiro. Você também pode ir acompanhando via Minhas Importações, mas ele é notificado, e aí vai ser gerada uma nota de desembaraço, com os valores detalhados, e o boleto vai ser enviado lá para o Importa Fácil, naquele mesmo sistema, onde você vai pagar o destinatário, né, vai fazer o pagamento, e a encomenda vai ser encaminhada para a entrega final, junto com a geração da DSI, ok? Então, lembrando aqui, gente, que existem alguns produtos que eles têm isenção de impostos na importação. Isso é muito importante a gente estar falando, até porque a gente tem aí um novo programa da Receita Federal, que eu vou estar falando um pouquinho sobre ele, que entra nessa questão da isenção do II. Mas, na verdade, não é isenção, estabeleceu a alíquota zero para o II, mas eu vou explicar para vocês. Então, hoje, para você importar um produto, eu expliquei para vocês que existe a tributação. Nem todos são tributados, mas podem e devem ser tributados.
O que tem isenção, então, que eu posso comprar lá fora e não ser tributado? A gente tem a isenção para pequenas encomendas pessoais, ou seja, objetos, para pessoa física, objetos pessoais, até $50. Então, nesse caso aqui, não é cobrado tributo, tá? No caso de medicamentos, gente, mas tem que ser comprovado, eu vou falar mais um pouquinho para frente, o que precisa para comprar medicamento lá fora, e o medicamento ele também não é tributado se comprovado com a documentação, conforme eu vou falar. E publicações periódicas, livros, revistas, geralmente isso é mundial, geralmente quando não é totalmente isento, a alíquota é bem baixa para livros, revistas, publicações e periódicos têm isenção aqui no Brasil, ok? E aqui eu coloquei, inclusive, essa mensagem aqui, ela aparece lá no portal que eu falei do importador, lá no Minhas Importações, quando agora quem está clicando lá para entrar, para verificar o produto que está importando, aparece essa mensagem. Atenção, cliente, informamos que o programa Remessa Conforme, com vigência em 1 de agosto, é uma iniciativa da Receita Federal que estabelece alíquota zero de tributos federais para compras inferiores a $50, havendo apenas a incidência de ICMS na compra realizada em lojas virtuais que aderirem ao programa. Para as demais plataformas de vendas, a regra permanece a mesma vigente atualmente. Então, só para vocês entenderem, o programa Remessa Conforme é um programa novo, de iniciativa da Receita Federal. Ele está vigente desde o dia 1º de agosto, só que, e o que ele é? Ele é uma isenção de tributos federais, ou seja, aquele I que eu falei dos 60%, ele é zerado. Só que só para objetos até $50 e de empresas que aderirem ao programa Remessa Conforme. Então, não é todo produto que você comprar até $50 que vai ter essa isenção, não. Se a empresa não se cadastrou no programa Remessa Conforme da Receita Federal, o procedimento é o mesmo que eu expliquei anteriormente, aquela tributação anterior. E, na verdade, ainda está em andamento, a gente ainda tem poucas empresas ainda, né, que saiu essa certificação do programa Remessa Conforme, mas ela já está valendo, ok? E aqui, ó, que eu falei com vocês, a questão da isenção dos medicamentos. Como que eu vou ter isenção de impostos para medicamentos quando eu comprar lá fora? Primeira coisa, tem que ser apresentado receita médica que ficará retida pelo órgão de controle específico, sendo que esse documento ele tem que estar escrito em português, ele vai vir lá de fora, esse medicamento com a receita médica, que vai ficar retida pelo controle específico, tem que estar escrito em português, que é a nossa língua oficial, conter informações referentes ao nome e domicílio do paciente, apresentar a posologia, né, quantas vezes o paciente tem que tomar aquele remédio, e a periodicidade do tratamento, sendo que é limitado a 180 dias quando se tratar de remédio de uso contínuo. E nessa receita tem que ter data e assinatura do profissional, o domicílio dele e o endereço profissional, ok? Então, medicamentos tem que ter essa especificidade aqui para ter isenção dos impostos. E produtos para consumo pessoal, a gente tem que lembrar, né, que é aquela questão de $50, que é de pessoa física para pessoa física, produtos para consumo pessoal, terão entrada no território nacional também, autorizada em quantidade e frequência compatíveis com duração e finalidade do uso, ok? É terminantemente proibida a importação através dos correios de cigarros e demais produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco. Eu achei interessante colocar isso aqui, porque muita gente, às vezes, tenta importar cigarro de lá e a gente vê que não pode entrar cigarro, né, é proibida a importação através dos correios. E, além disso, a autorização de entradas de produtos de grandes marcas podem estar sujeitos também a um laudo de perito licenciado para testar a autenticidade, ok? Lá no site dos Correios, a gente ainda tem um guia de importação via postal, coloquei o link aqui para vocês também, porque ele é bem interessante, então vale a pena estar conhecendo também. E, para finalizar a questão da importação, eu falei para vocês da importação via postal, que é a importação comum, e a importação do Importa Fácil, né? Eu não podia deixar de falar com vocês também de um serviço relativamente novo do Correio de importação,
que é o packet, Correios Packet. Ele, na verdade, ele não é via postal. Ele é um serviço de contratação direta de uma empresa para quem montou uma empresa lá fora ou tem uma empresa lá fora e quer expandir o mercado aqui no Brasil. E aí você faz um contrato direto com os Correios e os Correios vão receber aquela mercadoria que você produz lá fora, vão desembaraçar e vão distribuir no domicílio das pessoas aqui no Brasil. E tudo isso de forma automatizada, via API. Então, é mais rápido, tem mais desembaraço, tratamento, distribuição. Então, alguma empresa que esteja situada lá fora e que queira abrir o leque, né, de negócios aqui no Brasil, a gente hoje tem essa solução completa de importação e que é muito atrativa para o e-commerce, né, porque ela vai para o consumidor final. Esse é o fluxo hoje do packet. Há uma troca de informação eletrônica, inclusive essa troca de informação, ela é agregada à Receita. Quando essas informações são lançadas lá, é preparado o envio para o Brasil, a gente recebe a carga e na hora do desembaraço, essa informação vai estar toda junto à Receita Federal. Porque como é feita a documentação, é toda feita via API, ela chega antes, então só há a conferência pela Receita da mercadoria e da documentação que já está lá com eles. Então, é processado, distribuído e finalmente entregue. A gente tem dois tipos, né, de envio via Correios Packet, que é o Express e o Standard, e ele, na verdade, os prazos de entrega deles são muito bons, porque eles já vêm, o desembaraço é rápido, e aí o prazo de entrega do Expresso geralmente é o prazo do SEDEX nacional, e o do Standard é o prazo do PAC nacional. Então, realmente, o recebimento é muito rápido, e a gente tem muitas empresas lá fora, inclusive, que aderiram a esse serviço Correios Packet. A facilidade dele é o sistema do cliente integrado com a API dos Correios, a desobrigatoriedade da postagem uma empresa postal, porque pode ser contratado um operador logístico para trazer essa carga até aqui, porque o serviço é completo assim que ele entra aqui no Brasil. Mas tem que ter um envio para cá, para a gente receber a carga no aeroporto. Então, há rapidez no envio para o Brasil, por meio de operadores privados. O recebimento e desembaraço é automatizado, alfandegário, porque já vai estar tudo com a Receita da documentação, e os prazos de entrega são bem atrativos. Isso aí é a título de conhecimento. E é isso, gente. Agora vamos para as dúvidas do Correios Importa Fácil aí, para a gente finalizar a nossa apresentação. Valéria, agradecemos a sua participação. O nosso muito obrigado à equipe aqui da Receita Federal, aqui da Delegacia da Receita Federal em Varginha. Estamos chegando agora, né, ao fim. Agradecemos a participação expressiva de todos vocês neste evento que foi promovido pela Superintendência da Receita Federal do Brasil em Minas Gerais. E agradecemos aos expositores e moderadores pela disponibilidade. E aí, para finalizar, neste momento, nós gostaríamos de convidar o delegado adjunto da Receita Federal do Brasil no sul de Minas, o auditor fiscal Henrique Viegas Cunha, para algumas palavras. Boa tarde a todos. Eu achei excelente o evento, então eu já queria, desde logo, já agradecer tanto a Simone, a gerente, que permitiu que a Valéria fizesse essa apresentação, e principalmente a Valéria, né, por ter se disposto a fazer esse novo treinamento, atualizar. Estava mudo já? Estava mudo antes, Cássio? Não, tá. Atualizar esse treinamento para a gente. Esse treinamento já existiu uma versão anterior dele, mas eu achei que agora atualizado. Conseguiu responder muitas dúvidas importantes, né? A gente sempre tem questionamentos sobre essa questão dos $50, a questão dos medicamentos eu não sabia, então foi de grande conhecimento, inclusive pessoal para mim, muito importante, e a gente sempre aprende muito. Então, muito obrigado, Valéria. Eu já tinha assistido uma palestra da Valéria num evento lá em Pouso Alegre, foi organizado lá era sobre importação também, sobre comércio internacional, na verdade, e tinha gostado muito. E hoje realmente foi novamente brilhante, Valéria. Muito obrigado. Agradeço ao Eduardo por ter organizado o evento, o Cássio que está aqui comandando, a Laura que está aqui acompanhando com a gente também aqui do gabinete, mas o Cássio está aqui brilhantemente organizando tudo.
Espero que o Cássio ainda fale mais um pouco sobre a lista de presença aí que o pessoal tem que preencher. E, Valéria, muito obrigado, parabéns pelo evento, eu achei que foi sensacional, como eu disse, muito aprendizado, eu acho que para quem assistiu agora e os outros que vão assistir a apresentação gravada, vão ganhar muito, vão ter um conhecimento novo e vai abrir portas aí para, quem sabe, fazer novos negócios, fazer exportações via correio ou mesmo importações também, vão poder usar a API aí dos Correios, é sensacional mesmo. Parabéns, muito obrigado. E, por favor, pode manifestar caso você queira. Eu que agradeço, realmente foi um prazer estar aqui com vocês hoje. É realmente brilhante esse projeto na Apex, né? É um projeto muito bacana, estou muito orgulhosa de estar aqui com vocês e fico à disposição sempre que precisarem. E muito obrigada pelo convite.